E a partir de agora, nós temos o prazer e a honra de conversar com Horácio Laffer Piva, economista, empresário, integrante do Conselho de Administração do Grupo Klabin e ex-presidente da Fiesp. Horácio, é um prazer, uma honra, como eu disse, tê-lo aqui com a gente no estúdio da TC Rádio. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Muito obrigado pelo convite. Fazia tempo que eu queria dar um pulo aqui para melhorar meu rating, né? Entrar no meu currículo e dizer que eu já ganhei o almoço aqui, né? Porque a TC apresentou eu o Max com esse papel da Simpar. Quando eu voltar para casa eu já compro um lote e já fico com o almoço pago. Eu espero, o Max tá ouvindo a gente vai passar a mensagem para ele. Olha a responsa, né? Pois é, audiência de nível, olha, qualificadíssima. E eu quero agradecer muito também a nossa Bruna Narciso, editora do Scoop by Mover, que faz a ponte para que a gente consiga trazer aqui para você esse quadro, O Empresário no Brasil, e vai, claro, né, participar dessa conversa com a gente. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, boa tarde a todos. Horácio, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. É uma honra de verdade ter você aqui com a gente neste dia de hoje. Obrigado. Eu, a Bruna e, claro, o Gui Serrano também vamos participar aqui dessa entrevista. Você que está nos acompanhando pode, evidentemente, também aqui mandar sua pergunta, seja pelo YouTube, pelo WhatsApp, a gente está de olho em tudo. Bruna, a primeira pergunta para o Horácio é sua, fica à vontade. Bom, Horácio, você tem dito aí que existe um risco institucional em relação a algumas das decisões do governo Bolsonaro. Eu queria entender um pouco como essas decisões repercutem entre os empresários e enfim, quais são as consequências delas no meio empresarial do Brasil. Bom, Bruna, eu começo te dizendo o seguinte, você me conhece há muito tempo, eu às vezes pratico um pouco de sincericídio, sou um pouco desbocado, crio aí um pouco de dificuldades. Agora, eu estou muito convencido de que nós estamos vivendo um governo populista, radical de direita, que faz a eleição desde o seu primeiro dia, que tem um absoluto descompromisso com a democracia e com as instituições. Falando isso, quer dizer, com esta frase, eu de alguma forma já pontuo a enorme preocupação que este governo tem criado nessa enorme volatilidade que nós temos vivido aqui, né? Quer dizer, o Brasil é um país excepcional, eu sempre digo isso, um país sem pretensões hegemônicas, sem problema de fronteira, sem problemas naturais, com um mercado potencial de consumo espetacular, e o que a gente assiste aqui é um desperdício, é todas essas oportunidades escapando pelos dedos, em função, muitas vezes, de governos que não conseguem liderar e dar uma direção consequente. E o que eu tenho visto claramente é o seguinte: em primeiro lugar, indecisões com relação a investimentos. Quer dizer, as pessoas sempre estão esperando alguma coisa, estão esperando a reforma tributária que é capaz de sair, estão esperando as próximas eleições, estão esperando para entender qual é o posicionamento do Brasil em relação aos seus parceiros internacionais, e com isso, certamente a gente perde muito tempo e certamente no mundo que caminha numa velocidade como a que nós temos hoje, o que acontece é que a gente vai se distanciando. Eu sempre digo isso, quer dizer, nós estamos criando, por exemplo, uma boca de jacaré em relação aos países desenvolvidos em termos de tecnologia, inovação, que é uma coisa que vai trazer uma consequência ali na frente. Está tudo ruim? Não estou dizendo que está tudo ruim. Inclusive as empresas líderes, e aqui vocês sempre apresentam isso, têm tido resultados excepcionais. Quer dizer, as empresas que estão bem posicionadas vão muito bem. Mas você cria uma concentração, seja uma concentração de renda, seja uma concentração de mercado. E isso não é bom para uma economia a médio e longo prazo. A gente precisa olhar o fim da curva. O fim da curva precisava ter um país muito mais, digamos assim, equilibrado. E não é isso que está acontecendo. O país está andando? Está andando, mas está andando muito aquém daquilo que deveria. Não adianta para um país de dimensões como o Brasil essa situação de subdesempenho ótimo. Bruna, ainda sobre política, você tem uma segunda pergunta, né? Exato. Ainda sobre esse assunto, a gente conversou muito já, e você foi um dos primeiros empresários a defender aí essa viabilização de uma terceira via. A gente já está no dia 29 de abril e até agora ainda não se colocou... E teimoso continua. Eu queria entender isso. Ainda dá tempo? Não dá? Quais são as expectativas aí?
Gente, se a gente prestar atenção no que aconteceu nos últimos anos, a gente confirma aquela frase que eu não me lembro se era do Ulisses ou de quem, ou do Tancredo, que dizia que, enfim, política é uma nuvem, né? Muda todo dia. Eu gosto de lembrar, por exemplo, enfim, vários episódios no Brasil em que as coisas mudaram um mês, 2 meses, 2 meses antes. Olha aí a queda do avião do Campos, que mudou totalmente aquelas eleições. Enfim, então eu acho que sempre dá tempo. Eu acho que, obviamente, a gente tem um ambiente muito polarizado. Nós temos muita gente já fazendo escolhas, mas nós ainda temos um número muito grande de indefinidos, Bruna, e muita gente que já escolheu um dos polos, mas não está absolutamente convicto ali onde está. Então, se nós tivermos alguém que de fato possa catalisar um pouco desse sentimento, né, brasileiro, e compreender, inclusive, que o seu João, Dona Mariazinha, eles não estão preocupados agora com as eleições. Eles estão preocupados com a comida no prato. Eles estão preocupados com aquilo que, na minha opinião, do ponto de vista econômico, é o mais grave nesse momento, que é a inflação, mais do que qualquer outra questão fiscal, seja lá o que for. Quer dizer, então eu tenho a impressão de que muita gente vai deixar para decidir mais na frente, muita gente, se encontrar um candidato que fale, que tenha um discurso coerente, sai dessas pontas e cria aí você arregimenta um pequeno exército para avançar. É difícil? Claro que é difícil. Imagina, eu sou, enfim, eu sou o primeiro a dizer isso, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu sinto que há uma possibilidade ainda real e acho muito ruim que nós façamos escolha nesse momento. A escolha com relação ao Bolsonaro, e me perdoem os bolsonaristas que me ouvem, é um atraso civilizatório. Eu ouço às vezes o pessoal dizendo, não, mas ele fez isso, fez aquilo, se não tivesse o Guedes, tinha segurado, as coisas tinham piorado, Congresso e tal. Para mim é um atraso civilizatório absoluto, enfim, e eu tenho que pensar de uma maneira republicana e humanística, e eu acho péssimo para isso. Eu posso estar até numa situação melhor hoje em dia, minha empresa está indo muito bem, eu, pessoa física, estou indo muito bem, mas enfim, eu certamente deixaria um país pior. E a escolha pelo Lula, que obviamente eu não comparo com o Bolsonaro, porque são figuras muito diferentes, é uma escolha por um discurso atrasado, e é um discurso que inclusive contaminado por uma velha guarda, não é? Tudo que tem sido apresentado tem mostrado que na verdade você não traz nada de novo. E o que nós precisamos nesse momento é criar algo novo, um sistema de esforços cooperativos que nos leve para frente e não apenas corrija o que até agora nos parece que está errado. Nós estamos conversando aqui no seu Almoço de Negócios com Horácio Laffer Piva, economista, empresário, integrante do Conselho de Administração do Grupo Klabin e ex-presidente da Fiesp. Horácio, o senhor falou há pouco, né, que não compara o ex-presidente Lula com o atual presidente Jair Bolsonaro, mas os dois, eles têm características populares e de carisma também. O que eu queria perguntar para o senhor o senhor enxerga que um nome na terceira via tem características parecidas e a gente sabe que essa questão do carisma, ela faz a diferença para aproximar o candidato do eleitor? Faz muita diferença. E eu diria que os dois são populares, mas também são populistas. Eu acho o populismo uma coisa muito negativa. Eu estou absolutamente convencido de que liderança está ligada à responsabilidade, não a carisma. Aliás, eu lembro sempre que os 4 líderes mais carismáticos do século passado foram aqueles responsáveis pela maior quantidade de mortes no mundo. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Mas eu entendo. Eu acho que a característica mais notável é a empatia. E eu não tenho a menor dúvida de que, por exemplo, o Lula tem uma enorme empatia. O Bolsonaro menos, embora tenha um discurso populista. Eu acho que nós vamos precisar ter um candidato que tenha esse discurso. Eu não estou fazendo aqui nenhuma declaração de voto, longe disso, porque até o dia 18, quando pretensamente haverá algum anúncio, eu obviamente estou numa posição muito equidistante, lutando apenas pela busca desse centro democrático, mas ontem mesmo, por exemplo, ouvi a candidata Simone Tebet, uma mulher com um discurso muito arrumado, muito consistente, e que mobilizou muito parte do público que ali estava, as mulheres que ali estavam, criando um certo frisson.
Eu não sei como seria isso num público maior, não sei como será isso num momento, seja ela, seja o Dória, seja o que for, no momento, no day after, né, no dia seguinte do 18 de maio, quando certamente eles terão uma capacidade convocatória de chamar, inclusive, pessoas que podem ajudar nessa construção de imagem. Agora, é possível, eu acho que é possível. Nós estamos pensando no Lula em relação àquilo que ele foi lá atrás, quando a situação do mundo era outra, né? E nós estamos pensando no Bolsonaro como um sujeito que, na verdade, usa bem a caneta e sabe fazer discurso em cima desse uso que ele faz da caneta. Então, eu tenho dito assim às pessoas: vamos conter um pouco a ansiedade. Eu sei que é difícil, né? E muita gente, inclusive, parte para um comportamento mais confortável, de dizer, olha, eu já vou me juntar aí a um ou outro, enfim, vou aderir, não quero mais pensar nesse assunto, mas acho isso muito pouco democrático. E neste momento, acho que a gente devia pensar na democracia com muito cuidado. Resgatando um pouco aquela questão lá do tal do risco institucional, gostaria de saber se, na sua opinião, o investidor estrangeiro confia nas instituições brasileiras. Quer dizer, o Brasil é um país que internacionalmente, na sua visão, tem credibilidade? Eu acho que o Brasil está passando por um momento difícil agora, do ponto de vista de credibilidade, e boa parte disso ancorado no tema da Amazônia, no tema de como nós tratamos a questão do meio ambiente. Ficou muito claro por todas por tudo que se anunciou nesses últimos tempos, a importância dos nossos biomas, a importância da nossa amizade, da nossa Amazônia para o clima internacional e a maneira como nós tratamos isso nos últimos anos. Houve uma COP agora, né, uma reunião, a COP 26, e o que o Brasil foi fazer lá fora foi um pouco do damage control, né, tentar fazer com que as coisas não ficassem piores do que já estavam. Quando o Brasil é o país que poderia ser o líder na economia verde, quando o Brasil poderia ser o país líder na questão da monetização do carbono, não é? Quando o Brasil poderia ser exatamente aquele que poderia, nesse momento, estar na boca certa do mundo. Então, eu acho que há uma má vontade por parte das sociedades do mundo por causa da forma como o Brasil tem tratado esse tema. Agora, você veja o movimento do capital estrangeiro, né? Quer dizer, eles olham o Brasil e dizem, olha, esse é um mercado assim, com muito oceano azul ainda pela frente. Mas vêm e voltam assustados com a qualidade das decisões que nós tomamos. Eu acho que o Congresso não é uma instituição que venda uma imagem positiva, de maneira nenhuma. Eu acho que o Legislativo, inclusive, tem sido um tanto quanto cúmplice do governo nesses últimos tempos, e não é mais o presidencialismo de coalizão que persiste, cada um tentando fazer a sua política, mas uma imagem negativa em relação ao Legislativo, não obstante terem alguns congressistas muito, muito bons. Uma dúvida com relação ao judiciário, da natureza de algumas decisões que são tomadas, e o fato de que o presidente lá colocou alguns ministros do Supremo e tem mais 2 para serem colocados. Então, isso cria uma dificuldade de enxergar as instituições como aquelas que têm um compromisso de longo prazo, né? Quer dizer, a leitura que se faz é uma leitura de que o Brasil é um país que acontece no curto prazo, né? No curto prazo. O Brasil a recorrência da vida brasileira tem sido a dinâmica do curto prazo e não do longo prazo. As instituições não ajudam a se pensar no longo prazo. Então, acho que isso cria um constrangimento pro país. Dá para mudar. Acho que o Brasil é um país excepcional do ponto de vista de oportunidades, como eu disse, mas nós vamos ter que fazer um bocado de lição de casa. E este investidor, que é o que nos interessa, que é o investidor comprometido com o seu investimento e não querendo fazer um day trade ou qualquer coisa, esse é ótimo que venha, mas não é esse que ajuda o país. Muito bem. Agora, Bruna Narciso. Ainda falando sobre esse cenário internacional, agora a gente está vivendo uma guerra que envolve 2 dos países que são os principais produtores de trigo no mundo. Então, assim, existe uma perspectiva, num cenário extremo, óbvio, de crise alimentar global. O que pode ser positivo para o Brasil, por um lado, já que somos já um dos grandes celeiros do mundo, né, produtores de alimentos.
Só que negativo, por outro lado, porque somos um país pobre que temos uma insegurança alimentar gigantesca entre uma camada enorme da população. Então, dito isso, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é, como o empresariado, vocês têm se organizado para evitar que a população brasileira sofra com essa dificuldade alimentar? E como que vocês estão vendo isso como uma oportunidade? E quais seriam, assim, o que vocês estão fazendo para reduzir as questões logísticas e assimétricas que a gente tem o chamado ali custo Brasil, de maneira geral, para que o Brasil consiga, de fato, se sair bem diante desse cenário? Bruna, aproveitando já que você levantou a bola, deixa eu chutar no gol com as questões que me preocupam hoje. Eu me preocupo muito com as questões e o risco da democracia, eu me preocupo muito com as questões dos perigos geopolíticos pelos quais nós estamos passando. Eu me preocupo muito com o que a gente costuma chamar da curva de adoção de tecnologia, porque nós temos um mundo e uma própria indústria que está indo da chaminé para a nuvem com muita rapidez, não é? E agora nós temos, em função da guerra, inclusive, a gente já fala disso, um efeito nas cadeias globais, e eu tenho uma enorme preocupação com este vigor, ou falta de vigor volátil das economias, né? E está muito difícil de fazer uma leitura do que é que vai acontecer nesse momento. Por exemplo, China, Rússia. Qual é a extensão desta união? Em determinados momentos parece que eles têm uma posição firme, que é uma posição, na verdade, de busca de hegemonia em relação principalmente aos Estados Unidos. Em outros momentos parece que a China se descola um pouco e fala, olha, eu sei o que eu estou fazendo meu roadmap, tenho dinheiro para lá, e Rússia, sou amigo, mas não sou tão amigo assim. Como é que isso afeta um país como o Brasil, as indústrias que estão aqui instaladas, né? Então, assim, eu penso que nós estamos vivendo um momento difícil para respostas, muito difícil para respostas. As empresas grandes, entre as quais que eu sou acionista, são empresas que estão montando war rooms ali, né, salas de guerra, para tentar entender um pouco essas várias variáveis. Por exemplo, você falou na história do supply chain, das cadeias de logística. Estão muito preocupados. Não é? Você tem hoje em dia problemas no Porto de Shenzhen, você tem falta de containers. Nós, por exemplo, compramos fertilizantes aí até para o ano que vem, para não ter problema nas nossas florestas. Mas estamos vendo como a gente analisa isso dentro dos nossos galpões. Enfim, tem aí uma conjunção de questões, digamos assim, brutais, eu chamaria, né, a serem colocadas, que está dando muito trabalho para nós todos imaginarmos como é que nós vamos fazer. E nós temos consciência da nossa capacidade de lidar com esse tema da agroindústria, da agricultura, no caso mais específico que você falou, né? Porque nós temos tecnologia no campo, nós temos gente produzindo, nós temos produção de alimentos. Isso pode, sem dúvida nenhuma, não só resolver o nosso problema do déficit alimentar interno, mas também pode também ser, assim, uma fonte de renda importante né, do ponto de vista de comércio exterior. Mas a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver como é que essa coisa vai se ajustar. Nós estamos tentando encontrar soluções. Desculpa interromper. Se o senhor puder colocar o celular do senhor só um pouquinho mais para cá, porque eu acho que o senhor não está com o fone de ouvido e deu uma interferência, né, por causa dos nossos microfones aqui, que usa essa mesma tecnologia do celular. Então, quando o celular fica muito próximo ao microfone, acaba dando uma certa interferência. Foi bem no momento que o senhor estava... Mesmo desligando? Não, desligando não. Aí estamos... Aí tá tudo certo, Horácio. Muito obrigado pela gentileza. Por favor, pode concluir. Desligadíssimo. Nós somos todos reféns dessa porcaria. Não tem jeito, às vezes né, você não desliga, pô. Já acho. Aliás, eu sempre digo que esse negócio de tecnologia ela é um problema, né? E principalmente aqui no ramo de vocês, ela, ao mesmo tempo que ela abre portas de acesso às transações, ela fecha outras do ponto de vista de informação, de compreensão, e para essa geração mais antiga como a minha,
que ainda está lidando com esses botões, ela atrapalha até durante uma entrevista. Mas olha, todos nós, né, vamos aprendendo a lidar. A gente vai... o senhor gosta? Eu adoro tecnologia, mas eu quero dizer para vocês que eu não conheci ninguém que não tivesse, em algum momento, nesses últimos 2 anos de Zoom, esquecido em algum momento de apertar a tecla do mute. Essa é clássica. Durante a pandemia. E falado quando não devia, e não falado quando devia. Então, assim, eu gosto muito. Assim, aliás, não tem jeito, quer dizer, no momento, todo industrial que obviamente está preocupado com esse movimento 4.0 da indústria, nesse momento tem que entender um pouco mais de tecnologia do que até gostaria. Mas, enfim. Então, eu acho isso, Bruno. Eu acho que a gente tem aí uma dificuldade, tá se tentando encontrar instrumentos alternativos de resolver esse problema das cadeias de logística. O mundo tende a se tornar menos globalizado, o que é também uma coisa surpreendente. Nós provavelmente teremos um pouco mais de preocupações locais, né? Isso também é uma questão com a qual a gente não está vivendo agora. Quer dizer, o Brasil sempre foi, de alguma forma, criticado porque não conseguia invadir a Praia dos Gringos, como eu costumo brincar, né? Quer dizer, ele ficava aqui, de alguma maneira, com proteções, seja por subsídio, seja por fronteiras fechadas, não é? Tanto que a indústria brasileira se desenvolveu muito aquém do que deveria, não é? E no momento em que esse assunto começou a ser discutido de uma maneira mais eficaz, veio toda essa confusão e agora a gente tem que se voltar de novo para o mercado interno. Mercado interno que é espetacular, se nós conseguimos resolver um pouco esse problema de distribuição de renda. E eu vou te dizer o seguinte, quem resolve isso tudo no Brasil não é a iniciativa privada. A iniciativa privada tem um papel importantíssimo, mas eu queria te dizer que num país de dimensões continentais como o Brasil, infelizmente, o governo é o único que tem a capacidade radicular, não é? E o dinheiro suficiente para fazer a transformação. Tem muita coisa que, obviamente, não é ele que tem que fazer. Obviamente que ele tem que focar na questão da segurança, de educação, enfim. Ele tem que cuidar daquilo que ele tem que cuidar. Mas num momento em que você precisa fazer, de alguma forma, um resgate dessa camada menos favorecida e com mais dificuldade de acessar até alimentos, quem tem que ajudar a fazer isso, através da capacidade de distribuição e através de medidas que possam distribuir renda, e reforma tributária é uma delas, por exemplo, é governo. Então, o que nós estamos fazendo é conversando com o governo e conversando muito com os candidatos, de tal maneira que qualquer um deles que entre com uma pauta nova. E essa é a reclamação, inclusive, que eu muitas vezes faço quando as pessoas têm um olhar para a pauta antiga. A pauta antiga não deu certo. Se tivesse dado certo, o Brasil tinha uma taxa de investimento sobre o PIB, formação bruta de capital fixo, maior do que os 16, 14 a 17% que tem tido. Lembro que o Brasil foi a maior potência industrial. O Brasil passou de uma grande fazenda na década de 20 e 30 para uma potência industrial na década de 80. E desde a década de 80 tem crescido 0,7% ao ano o PIB. Ou seja, obviamente que nós temos aí um enorme problema. Obviamente que a gente precisa da iniciativa privada, mas nós precisamos do governo para botar ordem nessa chacrinha. Um governo que atrapalhe cria um enorme constrangimento para esta indústria que quer ajudar. Horácio, no início da resposta do senhor, o senhor citou a China e o presidente chinês Xi Jinping recentemente colocou como meta que o PIB da China ultrapasse o PIB americano em 2022. No entanto, a gente sabe que a China está passando por alguns lockdowns que pode atrapalhar a produção lá do país. Eu queria a visão do senhor de como as ações do governo chinês impactam também as indústrias brasileiras, por gentileza. Brutalmente. A China é o nosso grande mercado comprador, brutalmente. Eu acho que eu acordo todo dia rezando pelo Xixim. Eu penso nele com um carinho e uma energia absoluta. Vocês não têm a menor dúvida disso. Eu acho que a China é uma variável importantíssima para o Brasil. Muito mais, talvez, até do que nós gostaríamos, mas é o nosso mercado comprador. Você veja aqui no meu segmento, por exemplo, no segmento de celulose, o que é que significa isso? Quer dizer, o Brasil é o maior país do mundo hoje em celulose de fibra curta, que tem na China o seu comprador mais importante.
Tem como você ir para outros mercados? Claro que tem. No meu segmento, por exemplo, o Brasil tem vantagens comparativas e competitivas extraordinárias. Você produz um custo caixa muito mais baixo, você pode ir para outros mercados. Mas existe hoje já uma relação construída com eles que é importante. Isso vale para alimentos, isso vale para uma série de questões. Há indústrias brasileiras que já estão instaladas com plantas lá, né? Enfim, hoje mesmo estava lendo alguma coisa sobre WEG, que é uma empresa excepcional, e outras. E que, de alguma maneira, estão lá colocadas. Sempre também com uma certa insegurança, porque o governo chinês não é exatamente algo para amadores, né? Mas estão lá. Agora, para essa indústria brasileira que exporta para a China, nós temos que ficar muito de olho neles. Eu acho que olhar China, olhar Estados Unidos, olhar estes movimentos geopolíticos é algo que entrou na agenda dos empresários brasileiros de uma maneira muito consequente nesses últimos tempos. Não dá para não prestar atenção, não dá para tentar construir mecanismos de mitigação disso e alternativos se alguma coisa piorar. Muita gente participando aqui, né? Entrevista movimentando muito. Só para exemplificar, vou mandar um abraço aqui para o Mário Rael, que no nosso WhatsApp ele diz, né? Horácio Laffer Piva, que honra, clareza e visão fantástica do país e da geopolítica mundial. Obrigado, ele diz, e obrigado também a ele por participar aqui com a gente. Mário, se não fosse aqui na rádio, eu ia levar um café para você. Bom, o senhor citou a celulose, né? Gostaria de entrar um pouquinho aí nessa questão também, né? A gente sabe que as commodities, especialmente a celulose, estão em uma fase aí de supervalorização. Então, eu queria a visão do senhor aí para as commodities, para a celulose, de um modo geral, pensando em China também, né? Que tem tudo a ver com esse boom. O preço da ação da Klabin da Suzano tá baixo, hein? Eu vou até trazer aqui. Olha lá, olha os relatórios, vocês vão ver que os preços indicados são muito maiores do que isso que está agora no mercado. Mas eu acho que o Brasil tem uma vantagem, como eu coloquei para você, o Brasil tem vantagem comparativa e competitiva. Quer dizer, a qualidade das nossas florestas, a qualidade das nossas terras, o nosso índice de solaridade, a nossa produção de metro cúbico, de fibra por metro cúbico, é algo absolutamente invejável. Eu também sou presidente da indústria brasileira de árvores, que é o setor que engloba as empresas que trabalham com reflorestamento produtivo, e a gente tem ali um coletivo de empresas excepcionais do ponto de vista de qualidade de produção, incorporação de tecnologia, enfim, tratamento dessas commodities, tanto para o mercado interno como o mercado externo, é algo que nos orgulha muito. Eu vou te dizer o seguinte, para quem estiver ouvindo, quer dizer, nós podemos passar por sustos, como todo mundo pode passar por sustos. Mas esse é um segmento no Brasil, esse segmento das commodities, e eu estou falando não estou falando só de celulose, também estou falando de alimento, estou falando de tudo isso, quer dizer, é um setor que pode ter sustos, pode ter volatilidade, como, claro, amanhã, esse assunto da Covid, né, e nós todos aqui ainda estamos no meio do MBA em Covid-19, né, pode dar um susto, aquilo fecha e cria dificuldades. Mas se você olhar no médio e longo prazo, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil tem condições excepcionais. Eu reclamo que o Brasil não produz marcas, não é? Eu gostaria de ter muito mais marcas no Brasil. Quer dizer, hoje em dia você compra um tênis Nike, você não precisa nem saber que é Nike. Só aquele símbolozinho já te remete. A marca representa a empresa, né? E o valor das marcas, né? Que é uma coisa absolutamente excepcional. No Brasil, infelizmente, a gente agrega pouco valor ao produto na medida em que, inclusive, marcas não são criadas no mercado internacional. Então, tem muito o que fazer. Mas a qualidade das nossas commodities, ela é excepcional do ponto de vista de custo, caixa e de sofisticação. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida em investir minha liquidez em empresas de commodities. Claro que uma parte está na Simpasa da vida, ou outras tantas que vocês aqui vivem anunciando muito, muito bem. Mas para quem tem uma dimensão de longo prazo, eu acho que esse é um segmento muito seguro. Claro, tem que discutir minério, tem que olhar um pouco como é que a coisa funciona, tem nióbio aí, mas assim,
se tiver capacidade de prender um pouco a respiração e viver um pouco o perigo do curto prazo, no longo prazo eu acho que o retorno é mais que proporcional. Olha, uma conversa espetacular que, como o Gui falou muito bem, está movimentando demais a nossa audiência e conversa boa passa rápido, Horácio. Então chegou a hora aqui da nossa Bruna Narciso fazer a última pergunta. Vamos lá, Bruna. Nunca faz a última pergunta. E aí, semana que vem ela liga e já coloca mais meia dúzia. A última pergunta agora. É isso, deste programa. Saiu ontem que a Vale vai ser processada pela Comissão de Valores ali, Imobiliários dos Estados Unidos por conta da tragédia de Brumadinho, né? Isso acaba dando uma impressão de que só as instituições estrangeiras acabam funcionando, inclusive para as empresas brasileiras, assim, né? Eu queria entender se isso prejudica um pouco a imagem das companhias brasileiras como um todo frente ao mercado internacional e aos investidores, enfim. Eu acho que no caso específico da Vale, não. Eu acho que a Vale passou por uma tragédia horrorosa. Mas o que estão agora julgando, se os relatórios foram manipulados, eu acho que é uma forçação de barra, Bruna. Sabe, quer dizer, isso foi feito por empresas muito qualificadas. Quer dizer, a impressão que você tem é que há ou um oportunismo político de alguém, ou alguns, ou de fato uma intenção de desestabilizá-la por qualquer razão. Eu não compro essa ideia. Eu acho que cria um incômodo, cria, digamos assim, na sociedade em geral, leitora, no inconsciente coletivo da sociedade, um certo mal-estar, mas no operador, tá? No cliente, na cadeia de fornecedores e subfornecedores, no investidor, eu acho que isso não cria um constrangimento tão grande, não. Eu acho que tem saído muita notícia do Brasil, muita notícia ruim do Brasil, e óbvio que isso vai criando um caldo de má vontade, mas para aqueles que pensam, e esses que são os nossos ouvintes aqui, que é gente que mergulha mais fundo nos porquês e nos paraquês por trás dos fatos, eu acho que uma medida como essa de ontem não cria grandes dificuldades, não. Ao contrário, eu acho que nós estamos, só para terminar, também num momento aqui de grande oportunidade para o Brasil. Olha, se a gente conseguir fazer a coisa certa, e volto a dizer, eleger certo nessas próximas eleições, com o governo arrumado, que possa colocar no centro meia dúzia de coisas, talvez um pouco mais, o tema da assistência social, o tema da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança pública, da responsabilidade fiscal, da corrupção, um governo mais digital, né, um sistema político mais arrumado, as reformas precisam ser feitas, o Brasil no dia seguinte dá um salto do ponto de vista de valorização, o valuation do papel Brasil cresce excepcional, porque as boas empresas estão sendo muito bem tocadas. E se elas conseguirem contaminar e querem, porque isso é importante para elas, contaminar as médias e as pequenas empresas com esses novos mecanismos de gestão e governança, nós vamos dar um salto bacana. Horácio Laffer Piva, economista, empresário, integrante do Conselho de Administração do Grupo Klabin e ex-presidente da Fiesp. Muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite. Espero que o senhor tenha gostado tanto quanto nós, tanto quanto a nossa audiência, dessa conversa, Horácio. Obrigado, conversa ótima, almoço pago, delícia estar com vocês são muito craques, as conversas são sempre muito parrudas, muito consistentes, passou num instante, né, Bruna? Vamos repetir aí se der no futuro. Obrigadíssimo pelo convite. As portas e os microfones da TC Rádio seguem sempre abertos. Muito obrigado, Horácio. Quero agradecer demais também Bruna Narciso, editora do Scoop by Mover. Muito obrigado, Bruna. Obrigada a vocês, Horácio. Muito obrigada. Bruna. Sempre uma aula poder conversar com você, entender, assim, essa sua visão é muito incrível, ajuda a gente a entender um pouco esse cenário caótico que a gente está vivendo. Sigamos juntos. Gostou desse conteúdo? Então você não pode perder ao vivo de segunda a sexta-feira o almoço de negócios do meio-dia às 2 horas da tarde. Eu espero você.